Quando o Espírito Santo veio. Escrevi este capítulo sentado na varanda da casa, porque o sol de verão estava quente. Minha esposa e eu estávamos comentando sobre o vento refrescante que surgiu quando começou a escurecer. Falamos principalmente do poder e do mistério do verão. É interessante notar que na Escritura, tanto no hebraico como no grego, as línguas originais, a palavra usada para o Espírito também pode ser traduzida por vento. De maneira semelhante, o Espírito Santo opera de diferentes maneiras em nossas vidas e em épocas diferentes da história. Eu já vi furacões em Texas e Oklahoma e até no meu estado natal da Carolina do Norte, quando menino. Eu vi o poder do vento, eu vi os freios do ar que usam o vento, ou o ar, para fazer parar os enormes caminhões que descem pela rodovia. A mesma força ergue no ar um avião de dezenas de metros de comprimento. O diretor de uma pedreira de granito na Carolina do Norte disse: "Nós suprimos o granito para a Prefeitura de Nova York. Nós podemos erguer um bloco de granito de 3 metros de espessura a quase qualquer altura que precisemos para movê-lo. Nós usamos o ar para isto. Para nós, isto é tão fácil como erguer uma folha de papel. O ar, este invólucro incrível em que vivemos e nos movemos, esta substância tão imaterial que podemos mover nossas mãos através dela, como se ela não fosse real. Mas que poder! Imenso, terrível." Vimos no capítulo anterior algo da natureza e da personalidade do Espírito Santo. Agora procuraremos ter uma visão da sua obra distinta em cada grande época. Mas, em primeiro lugar, para termos uma visão global, temos de ver como o Deus triuno atua em cada época. Neste intento, nos deparamos com elementos de mistério que dificultam uma compreensão plena à mente humana. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao mesmo tempo, têm funções diferentes inerentes a cada um. Por exemplo, nem o Pai nem o Espírito Santo morreram na cruz do Calvário. Foi Deus Filho. Temos de entender estes fatos, especialmente quando pensamos nesta época e como Deus age hoje. Estudando a Bíblia, constatarmos que o Antigo Testamento enfatiza principalmente a atuação de Deus Pai. Os Evangelhos enfatizam a obra de Deus Filho, e do dia de Pentecostes até hoje a ênfase é na atuação de Deus Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos diz que Deus Espírito Santo já agiu desde o princípio e através de toda a história. Por isso, iniciaremos nosso estudo da obra do Espírito Santo examinando rapidamente sua atividade nas épocas antes de Pentecostes, antes de nos concentrarmos no seu ministério singular daquele dia em diante. A atuação do Espírito desde a criação até Belém. No capítulo anterior, analisamos alguns versículos que mostram como o Espírito Santo estava atuando na criação. De acordo com Gênesis 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Logo em seguida, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Algumas versões trazem mover-se, mas a palavra hebraica é estar sobre, assim como uma galinha fica sobre seus ovos para chocá-los e trazer nossa vida ao mundo. Da mesma forma, o Espírito Santo pairou sobre a criação original de Deus para encher seu vazio com as várias formas de vida, de onde resultou o relato de Gênesis 1 e 2. Assim, desde o princípio, o Espírito Santo estava ativo na criação, junto com o Pai e o Filho. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Gênesis 2, versículo 7, o Espírito Santo estava envolvido. Isto poderemos concluir diretamente de Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Um jogo de palavra que mostra como o Espírito de Deus e a nossa respiração estão intimamente relacionados. Espírito e sopro, no hebraico, são a mesma palavra. Também lemos em Gênesis 2, versículo 7, que o Senhor Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Embora a palavra fôlego não seja aqui a mesma que significa espírito. É claro, de acordo com esta passagem, que o homem deve sua vida a Deus, e o sopro de Deus que deu partida no homem para sua peregrinação terrena foi de fato o Espírito Santo, como Jó 33, versículo 4 deixa claro. O Salmo 104, versículo 30, nos leva um passo adiante na compreensão do papel do Espírito na criação. O Espírito não só colaborou na formação da terra e do primeiro ser humano, mas ele é sempre o Criador da vida. Envias, Deus, o teu Espírito. Eles são criados e assim renovas a face da terra. Quem deles que o Espírito cria, todo o Salmo explica, mas nos versículos 18 ao 26, vemos que estão incluídos cabras selvagens e coelhos do mar, animais selvagens como leõezinhos, o homem e tudo que vive sobre a terra ou no mar. No Antigo Testamento, uma mulher casada que não conseguia ter filhos, sabendo que quem dá a vida é o Espírito, ia ao tabernáculo ou ao templo. Lá, ou ela orava, ou o sacerdote pedia a Deus que abrisse o seu ventre. Bem, uma mulher assim conhecia as realidades básicas da vida como nós também, mesmo não tendo um conhecimento científico do processo de gestação como nós hoje. Mesmo para nós, ainda é um mistério da natureza que um espermatozoide possa penetrar num óvulo e iniciar uma nova vida. Esta é simplesmente uma maneira médica ou biológica para descrever o toque da mão de Deus na criação de uma nova vida. Ana é uma ilustração clássica para isso. Ela foi para o tabernáculo para orar por um filho. O sumo sacerdote Eli, a princípio, pensou que ela estivesse bêbada, mas ela lhe disse que era uma mulher atribulada que tinha derramado seu coração diante do Senhor. Eli respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1, versículo 17. Mais tarde, ela deu à luz ao profeta Samuel, apesar de o Espírito não ser mencionado na história. A nossa compreensão das suas funções de acordo com o Salmo 104 e Jó 33, versículo 4, nos mostra que cabia ao Espírito de Deus conceder a vida. O Salmo 104, versículo 30, diz mais do que isso, que devemos nossa criação ao Espírito. Ele também renova a face da terra. Deus alimenta o que cria. Os crentes do Antigo Testamento tinham a convicção, e com razão, de que Deus tinha algo a ver com plantação e colheita. Uma boa colheita era atribuída a ele. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Salmo 104, versículo 14. Em Deuteronômio 28 são relacionadas as condições para a bênção ou maldição da terra prometida. Se Israel obedecesse a Deus, tinha a promessa: Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o Senhor te dará abundância no fruto do teu solo. Deuteronômio 28, versículos 4 e 11. A festa das primícias que Israel comemorava reconhecia formalmente que Deus era responsável pela abundância. Hoje, curvando nossas cabeças à mesa para agradecer a Deus pelos alimentos, continuamos reconhecendo Deus como aquele que nos sustenta. Todavia, Deus abençoa e amaldiçoa, liberta e castiga. Diversas vezes o Antigo Testamento atribui a salvação de Israel ao Espírito de Deus. Ele agiu nas pessoas antes do dilúvio. Gênesis 6, versículo 3.
Eu creio que ele está agindo nas pessoas hoje exatamente como antes do dilúvio. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, versículo 26. As mesmas perversões doentias, a mesma decadência e corrupção moral predominam hoje em dia. O Espírito Santo está agindo poderosamente, mas a grande maioria da raça humana não quer ouvir. Depois, de tempo em tempo, o Espírito Santo tomou posse de diversas pessoas para libertar o povo de Deus. Por exemplo, somente no livro de Juízes, ele veio sobre Otiniel, Gideão, Jefté e Sansão. Há no Antigo Testamento 3 expressões principais para a atuação do Espírito Santo nas pessoas. 1. Ele vinha sobre alguém. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. 2 Crônicas 24, versículo 20. 2. Ele repousava sobre alguém. O Espírito repousou sobre eles. Números 11, versículo 25. 3. Ele enchia alguém. Eu o enchi do Espírito de Deus. Êxodo 31, versículo 3. O Espírito não só usou juízes e profetas para libertar Israel, mas também reis. Estes eram ungidos com óleo, símbolo de que eles estavam sendo revestidos com o poder do Espírito Santo, como podemos ver na unção de Davi por Samuel, em 1 Samuel 16, versículo 13. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. No versículo seguinte, nos deparamos com uma afirmação solene. No livro de Juízes, geralmente o Espírito se retirava depois de a pessoa escolhida concluir a sua obra. Aqui vemos que ele poderia retirar-se também quando esta pessoa desobedecia. 1 Samuel 16, versículo 14. Diz isto de Samuel, e comparando Juízes 14, 19 com 16, versículo 14, vemos que aconteceu a mesma coisa a Sansão. No uso de Davi, vemos até em suas orações como ele se preocupava com a retirada do Espírito. Não se repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51, versículo 11. A grande libertação que Deus providenciou, é claro, não veio com um rei ungido por homens, mas com o Messias, título que significa ungido. Isaías escreveu profeticamente que o Messias diria: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isaías 61, versículo 1. Jesus, lendo esta passagem 800 anos depois na sinagoga, disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, versículo 21. Nem sempre é fácil separar o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas sabemos que Jesus apareceu de tempo em tempo em teofanias, que são aparições do nosso Senhor antes da sua encarnação. Sabemos também que o nome de Deus no Antigo Testamento pode estar se referindo a diferentes pessoas da Trindade. Em resumo, vimos que o Espírito Santo estava agindo antes de o mundo começar, depois que ele renovava e alimentava sua criação. Estava ativo em todo o Antigo Testamento, tanto na natureza como no meio do seu povo, guiando-o e libertando-o através de juízes, profetas, reis e outras pessoas. E falou daquele dia em que viria o ungido, a atuação do Espírito de Belém até Pentecostes. Durante o período de tempo abrangido pelos 4 evangelhos, a atuação do Espírito Santo estava centralizada na pessoa de Jesus Cristo. O homem-Deus foi concebido pelo Espírito, batizado por ele, guiado por ele, ungido por ele, revestido com poder pelo Espírito. Ofereceu a si mesmo como expiação pelo pecado, foi ressuscitado e deu mandamentos por intermédio do Espírito. Sem sombra de dúvida, uma das passagens bíblicas que inspiram mais admiração é a que relata o que o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo
e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, versículo 35. Pessoas excessivamente céticas e outras com uma visão muito limitada da ciência zombarão em total descrença. Mas o anjo desfez qualquer dúvida quando disse: porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. Para os cristãos, qualquer sugestão de que Deus, Espírito Santo, não seria capaz de concretizar o nascimento virginal é absurda. Se crermos que Deus é Deus e que Ele governa seu universo, não há nada difícil demais para seu poder limitado. E Deus sempre faz o que quer. Quando planejou o nascimento do Messias, fez um milagre. Pulou um degrau na sequência fisiológica normal da concepção. Nenhum ser humano masculino participou. A vida formada no ventre da Virgem não era outra que a vida de Deus Filho encarnada em um corpo humano. O nascimento virginal foi um milagre tão extraordinário que era óbvio que Deus estava operando a encarnação e não o homem. Há hoje em dia alguns assim chamados teólogos que negam a encarnação, rejeitam a divindade de Jesus Cristo. Com isso, estão muito perto de blasfemarem contra o Espírito Santo. O Espírito Santo também estava agindo nos discípulos de Jesus antes do Pentecostes. Sabemos isso porque Jesus disse deles: Ele, o Espírito Santo, habita convosco. João 14, versículo 17. Jesus também disse a Nicodemos: quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Logo depois repetiu: importa-vos nascer de novo. João 3, versículo 7. No entanto, a atuação do Espírito nos homens no tempo de Jesus era diferente da sua atuação hoje. Em João 7, versículo 39, o apóstolo João nos diz das palavras de Jesus: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A Bíblia não revela claramente qual era a diferença, mas sabemos que a vinda do Espírito no dia de Pentecostes foi algo muito mais extasiante que qualquer outra experiência anterior que eles tinham tido. De qualquer forma, vimos que o Espírito Santo estava atuando de diversas maneiras no nascimento e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e nas vidas e no ministério dos seus discípulos. A atuação do Espírito de Pentecostes até hoje. Em Atos, Lucas relata a ascensão de Jesus ao céu. No capítulo 2, ele destaca a descida do Espírito Santo à terra. Jesus tinha dito: se eu não for, o Consolador Espírito Santo não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, versículo 7. Foi em cumprimento desta promessa que Pedro disse a respeito do Cristo glorificado: exaltado, pois, à destra de Deus, tenho recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouves. Atos 2, versículo 33. Há muitos anos, um famoso explorador do Ártico partiu com uma expedição para o Polo Norte. Depois de caminhar 2 anos por aquela região desolada, ele escreveu uma curta mensagem, amarrou-a no pé de um pombo-correio e preparou-se para soltá-lo, para que fizesse a longa viagem de mais de 3.000 quilômetros até a Noruega. O explorador olhou para a solidão ao seu redor. Nenhum ser vivo, até onde seus olhos podiam alcançar. Nada além de gelo, neve e um frio incrível. Segurou a ave trêmula em suas mãos por alguns instantes e depois soltou-a na atmosfera gelada. O pombo deu 3 voltas e depois partiu em direção ao sul, sobrevoando centenas de quilômetros de gelo e mar, até descer junto à esposa do explorador. Com a chegada do pombo-correio,
Esta sabia que estava tudo bem com o seu marido na longa noite do Ártico. Da mesma forma, a vinda do Espírito Santo, a pomba celeste, provou aos discípulos que Cristo tinha entrado no santuário celestial, tinha se assentado à direita de Deus Pai, porque sua obra redentora estava concluída. A chegada do Espírito Santo cumpriu a promessa que Cristo tinha feito. Também testemunhou que a justiça de Deus tinha sido feita. Tinha-se iniciado a era do Espírito Santo, que não podia começar antes que Cristo fosse glorificado. Sem dúvida, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes marcou uma mudança crucial na maneira de Deus se relacionar com a raça humana. É um dos 5 acontecimentos passados, todos eles componentes básicos do Evangelho cristão: a encarnação, a redenção, a ressurreição, a ascensão e Pentecostes. O 6º componente ainda está para ser realizado: a segunda vinda de Jesus. O primeiro acontecimento básico, a encarnação, marcou a entrada redentora de Deus na vida humana, como verdadeiro homem. O segundo acontecimento foi a maneira de Deus permanecer justo e mesmo assim justificar homens culpados, a redenção. O terceiro, a ressurreição, demonstrou que os 3 grandes inimigos do ser humano, a morte, Satanás e o inferno, tinham recebido o golpe de misericórdia. O quarto, a ascensão, mostrou que o Pai tinha aceito a obra redentora do Filho e que as exigências da sua justiça tinham sido cumpridas. O quinto evento, o Pentecostes, nos assegura que o Espírito de Deus veio para realizar seus propósitos no mundo, na igreja e no crente individual. O calendário judaico estava orientado em diversas festas durante o ano. As 3 mais importantes eram as que todos do sexo masculino deveriam comparecer perante o Senhor. Deuteronômio 16, versículo 16. Estas 3 festas eram a Páscoa, a festa dos tabernáculos e Pentecostes. A festa da Páscoa comemorava o dia em que os israelitas foram libertados milagrosamente de um longo período de escravidão no Egito, depois de matarem um cordeiro sem defeito. Êxodo 12, versículo 5. Os israelitas passaram o sangue nas portas de todas as suas casas e assaram e comeram os cordeiros. O sangue do cordeiro livrou-os do julgamento de Deus. A Páscoa do Antigo Testamento teve seu cumprimento final na morte de Cristo no Calvário, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, versículo 7. O livro aos Hebreus nos ensina que, devido a isto, não há mais necessidade de sacrificar o sangue de novilhos e bodes. Jesus Cristo, de uma vez por todas, ofereceu a si mesmo pela salvação de todos os homens, derramando seu sangue. A festa dos tabernáculos, a palavra que nós usaríamos hoje seria cabana ou tenda, lembrava Israel dos dias do êxodo do Egito, quando as pessoas não viviam em casas, mas em cabanas feitas de ramos de árvores. A festa era celebrada depois da colheita, por isso é chamada de festa da colheita, em Êxodo 23, versículo 16. Talvez a comemoração da libertação do Egito tenha sido cumprida na libertação e bênção muito mais ampla que veio com a redenção em Cristo. João 7, versículo 38. Sugere que a vinda do Espírito Santo mata mais a sede que a água no deserto e a chuva necessária para a colheita. Pentecostes ficou conhecida como a Festa das Semanas, porque era comemorada no dia seguinte ao 7º sábado depois da Páscoa, uma semana de semanas. Como isto perfaz 50 dias, o nome passou a ser Pentecostes, a palavra grega para 50º. A festa de Pentecostes era celebrada no início da colheita. Em Números 28, versículo 26, é chamada de Dia das Primícias, primeiros frutos. E é verdade que o dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo,
no Novo Testamento foi um dia de primeiros frutos, o início da colheita de Deus neste mundo, que será completada quando Cristo vier de novo. Pentecostes, no Novo Testamento, marcou o início da presente era do Espírito Santo. Os crentes estão sob sua direção, assim como os discípulos eram guiados por Jesus. Jesus ainda exerce seu senhorio sobre nós do céu, mas como ele não pode estar conosco fisicamente, ele transmite suas instruções através do Espírito Santo, que faz Cristo ser uma realidade em nós. Desde Pentecostes, o Espírito Santo é o elo de ligação entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ele aplica a obra de Jesus Cristo aos homens da nossa época, como veremos nas próximas páginas. Pouco depois de me tornar cristão, quando comecei a pesquisar sobre o Espírito Santo, uma das primeiras perguntas que eu me fiz foi esta: por que o Espírito Santo teve de vir? Não demorei a achar a resposta. Ele veio porque tinha uma obra a fazer no mundo, na igreja e no cristão individual, como descobriremos juntos agora. A presente obra do Espírito Santo no mundo. A obra do Espírito no mundo é dupla. Em primeiro lugar, ele veio para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 ao 11. A Bíblia ensina, todos nós sabemos isto de experiência própria, que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3, versículo 23. Um pecador não pode herdar a vida eterna. Todos que nasceram neste mundo revivem a queda de Adão. Todos nascem com a semente do pecado dentro de si. Se ao chegarem à idade responsável, não tardam a ser culpados de multidão de pecados. A diferença entre pecado e pecados. O pecado é a raiz, os pecados são os frutos. Pode ser que alguém não esteja consciente de que seu maior problema é o pecado, ou que o pecado o separou da comunhão com Deus. Por isso, é tarefa do Espírito Santo perturbá-lo e convencê-lo do seu pecado. Ele não pode experimentar a salvação sem que isto aconteça. Nas concentrações das nossas cruzadas, eu tenho visto pessoas erguerem seu punho para mim enquanto eu pregava. Eles não estavam utilizando a mim, tenho certeza, mas o Espírito Santo os tinha convencido. Muitas vezes essas pessoas depois vêm para aceitar a Cristo. O Espírito Santo não só convence do pecado, ele convence as pessoas também que Jesus é a justiça de Deus. Ele mostra aos pecadores que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. O Espírito Santo também convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, e todos os que recusarem a oferta de vida eterna que Deus faz também serão julgados. Quando o apóstolo Paulo, falando do que Cristo tinha feito em sua vida diante de Agripa, disse que na estrada para Damasco, na hora da sua conversão, Deus lhe tinha revelado o tipo do seu ministério. Seria entre os gentios, para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados. Atos 26, versículo 18. No momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás sofreu uma derrota catastrófica. Pode ser que a derrota não seja evidente quando lemos os jornais e ligamos a televisão, mas Satanás é um inimigo vencido em princípio. Ele ainda arrisca sua guerra de pecado, mas sua destruição total e afastamento da terra estão próximos. Até lá, ele vai intensificar suas atividades. Cristãos em todo o mundo podem notar que há novos demônios agindo, perversões, permissividade, violência e centenas de outras tendências sinistras se manifestam em todo o mundo, com uma intensidade que houve provavelmente só nos dias de Noé. O Espírito Santo veio para nos mostrar estas coisas, porque ele tem muito a ver com as profecias bíblicas, como veremos mais tarde.
O ministério do Espírito Santo no mundo não se limita a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Seu segundo objetivo no mundo é impedir o crescimento da iniquidade, ou seja, engajar-se no ministério de preservação. O apóstolo Paulo disse: com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. A Escritura deixa claro que este planeta já seria literalmente um inferno na Terra se o Espírito Santo não estivesse presente no mundo. O mundo descrente mal sabe o quanto deve ao poder controlador do Espírito Santo. Conversei recentemente com diversos teólogos na Europa e nos Estados Unidos, que são da opinião de que o Espírito Santo está sendo retirado lentamente do mundo, à medida que entramos no que pode ser os momentos culminantes do fim desta época. Quando tiver ido totalmente, o diabo estará à solta. Haverá guerras, violência, revoluções, perversões, ódio, medo. No mundo hoje em dia, temos só uma amostra do que vai acontecer. A raça humana se encontrará no inferno que ela mesma criou, livre do que o detém, o Espírito Santo. O anticristo reinará com poderes supremos por um curto período de tempo, até ser esmagado pela vinda do Senhor Jesus Cristo com seus exércitos. O Espírito Santo também age através do povo de Deus, que é chamado por Jesus no Sermão do Monte de Sal da Terra e Luz do Mundo. Mateus 5, versículos 13 e 14. Estas figuras cabem muito bem, porque o sal e a luz das forças que agem em silêncio, discretamente, mas com grande eficiência. O sal e a luz falam na influência para o bem que os cristãos podem exercer na sociedade. Nós que somos crentes, às vezes temos dificuldade para compreender que influencia a nós, uma minoria, divididos e às vezes desobedientes, podemos ter. Mas pelo poder do Espírito nós podemos reter o mal e fazer o bem. Aplicando mais estas metáforas, sabemos que o sal e a luz são essenciais em casa. A luz dissipa a escuridão e o sal conserva os alimentos. A Bíblia nos diz que o mundo estará cada vez mais em trevas, quanto mais perto do fim. O mundo não tem luz própria e está em acelerado processo de decadência. Jesus nos ensinou que nós, seus seguidores, poucos e fracos, somos o sal que pode retardar o processo de declínio. Cristãos ativos no mundo são a única verdadeira luz espiritual no meio de grande escuridão espiritual. Se estudarmos os profetas do Antigo Testamento, descobriremos que uma parte do julgamento dos condenados é a destruição dos justos. Isto coloca uma responsabilidade enorme sobre os nossos ombros. O mundo só vê uma luz brilhando quando olha para nossas boas obras. O mundo só nota o sal quando sente a nossa presença moral. Foi por causa disto que Jesus advertiu sobre o sal que perde o seu sabor e a luz que fica obscura. Ele disse: brilhe a vossa luz. Mateus 5, versículo 16. Se você e eu cumpríssemos fielmente o nosso papel, haveria uma revolução dramática, mas pacífica no mundo, da noite para o dia. Os cristãos não estão sem poder. Temos à nossa disposição, através do Deus Espírito Santo, o ilimitado poder de Deus, já neste mundo. A atuação do Espírito Santo na Igreja. O Espírito Santo age não só no mundo, mas também na Igreja. Quando eu falo de igreja, não estou falando da igreja presbiteriana, batista, metodista, anglicana, luterana, pentecostal ou católica, mas de todos os crentes. A palavra igreja vem de uma palavra no grego que significa os que foram reunidos. A igreja estava coberta de mistério no Antigo Testamento, mas mesmo assim Isaías proclamou: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que o ponho em Sião como alicerce,
uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Isaías 28, versículo 16. O Novo Testamento diz que Cristo é este firme fundamento da sua igreja e que todos os crentes são pequenas pedras edificadas, formando o santo templo do Senhor. 1 Pedro 2, versículo 51. Cristo também é a cabeça do seu corpo, a Igreja Universal, e é a cabeça de cada congregação de crentes locais. Cada pessoa que se arrependeu de seu pecado e recebeu a Cristo como Salvador e Senhor faz parte deste corpo chamado de Igreja. Por isso, a Igreja é mais que uma organização religiosa, é um corpo vivo, com Cristo como cabeça, e vivo porque a vida de Cristo deu vida a todos que creram. Qual é o papel do Espírito Santo neste quadro? Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz uma sentença muito bonita que foi: Ele que deu início à igreja. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, versículos 13 e 14. Em segundo lugar, pelo Espírito, Deus vive na igreja. Assim também vocês, em união com Cristo, são construídos, junto com os outros, que se tornarem uma casa, casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios 2, versículo 22. Hoje em dia, Deus não vive em templos feitos por mãos humanas, mas se reconhecermos que Deus está mesmo pessoalmente em nosso meio, quando estamos reunidos na igreja, nossa adoração será mais profunda. É preciso esclarecer uma questão sobre o relacionamento entre o Espírito Santo e Jesus. A Escritura fala de Cristo em nós, e alguns cristãos não compreendem completamente o que isto significa. Jesus, homem-Deus, tem agora um corpo glorificado. Onde quer que ele esteja, seu corpo tem de estar também. Neste sentido, Jesus está agora à direita do Pai no céu, em sua função como segunda pessoa da Trindade. Vejamos, por exemplo, Romanos 8:10. Se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado. E Gálatas 2, versículo 20. Cristo vive em mim. Nestes versículos está claro que se o Espírito está em nós, Cristo também o está. Cristo mora em nossos corações pela fé, mas na verdade o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que mora em nós. Foi enviado pelo Filho que partiu, mas voltará pessoalmente quando nossos olhos físicos o verão. Os crentes são de fato a casa onde mora o Espírito, mas infelizmente muitas vezes lhes falta o fruto do Espírito. Precisamos ser avivados, receber nova vida. Quem me fez ver isto com toda clareza foi o bispo Festo Kiveler, em um artigo sobre reavivamento de grande alcance que percorreram a África Oriental. Ele disse: quero contar-lhes da gloriosa atuação do Espírito Santo trazendo vida nova a uma igreja morta. Podem chamá-lo de reavivamento, regeneração ou o que quiserem. O Senhor Jesus, ressurreto em poder, começou através do poder do Espírito Santo a visitar uma igreja que estava dispersa como ossos. Isso pode soar surpreendente para alguns de vocês, mas vocês podem ser evangélicos e secos mesmo assim. E então veio Jesus Cristo. O grande poder que nos atraiu veio pela simples apresentação do Novo Testamento, e o Espírito Santo tirou homens e mulheres do seu isolamento e nos trouxe para o centro, a cruz. O tema do reavivamento da África Oriental foi a cruz, e nós precisamos dela. O Espírito Santo arrancou homens e mulheres do seu isolamento e nos transformou sob o olhar penetrante do amor de Deus. Pecados eram pecados e os corações foram quebrantados. Eu tenho, por exemplo, um amigo na Flórida que é pastor.
Ele obteve seus vários títulos em uma das mais famosas universidades do leste dos Estados Unidos. Pastoreou uma igreja na Nova Inglaterra. Por causa do seu conhecimento vasto, ele se tornou quase um agnóstico, apesar de ainda crer, lá no fundo do seu coração. Ele me disse que viu sua igreja diminuir cada vez mais. Não havia autoridade ou poder em seu ministério. Depois de uma série de acontecimentos, ele aceitou a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Começou a viver e a pregar com poder. O fruto do Espírito se mostrou em sua vida e o poder em seu ministério. Sua igreja desabrochou como uma rosa. As pessoas vinham de todos os lugares para ouvi-lo pregar. Em terceiro lugar, o Espírito Santo concede dons a pessoas específicas na igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a deificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 12. Já que estudaremos estes dons em próximos capítulos, é suficiente dizer que o Espírito Santo dá a cada cristão um dom, no momento em que este recebe a Cristo. Nenhum cristão diga, eu não tenho nenhum dom. Cada um tem pelo menos um dom do Espírito. Uma das fraquezas das igrejas de nossos dias é não reconhecer, desenvolver e usar os dons que Deus deu às pessoas nos bancos. Eu tenho um amigo que é pastor na costa ocidental dos Estados Unidos. Certo domingo, ele distribuiu pedaços de papel em branco às pessoas que vieram ao culto dizendo: eu quero que vocês estudem, pensem e orem durante uma semana sobre que dom vocês têm do Espírito Santo. Escrevam-no neste papel e devolvam-no domingo que vem. No domingo seguinte foram recolhidos 400 pedaços de papel. Em alguns estava escrito só um dom, em outros 2 ou 3, e alguns tinham escrito que não tinham certeza sobre qual seria o seu dom. Mas o resultado foi que toda a congregação foi posta em movimento. Todos os dons foram sendo colocados em prática. A igreja começou a crescer e os membros foram revitalizados espiritualmente. Até aquele dia, os membros estavam esperando que o pastor tivesse todos os dons e fizesse todo o trabalho. Eles eram simples espectadores. Agora tinham compreendido que eles tinham tanta responsabilidade de usar os dons como o pastor tinha de usar os dele. A atuação do Espírito Santo na vida do crente. Depois de considerar a atuação do Espírito Santo no mundo e na igreja, temos de considerar agora cada crente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ilumina a mente do cristão. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, versículo 23. John Stott diz em um pequeno livro que sublinha a importância de deixar Deus desenvolver e usar as nossas mentes convertidas. Ninguém quer um cristianismo frio, intelectual, sem alegria. Isto, porém, significa que devemos evitar o intelectualismo a todo custo? Que os céus não permitam que conhecimento sem zelo substituam zelo sem conhecimento. Ambos fazem parte do propósito de Deus. O zelo dirigido pelo conhecimento e o conhecimento animado pelo zelo. Uma vez ouvi o Dr. John Mackay, naquele tempo diretor do seminário Princeton, dizer: entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas reflexão sem entrega é a paralisia de qualquer ação. O Dr. Stott enfatiza como os que dizem que o importa, no fim, não é doutrina, mas experiência, estão errados. Isto é a mesma coisa que colocar a nossa experiência subjetiva acima da verdade de Deus revelada. É tarefa do Espírito Santo tirar o véu que Satanás pôs
sobre as nossas mentes e iluminá-las para que possamos entender as coisas de Deus. Ele faz isto especialmente quando lemos a palavra de Deus, que o Espírito Santo inspirou. Em segundo lugar, o Espírito Santo, além de iluminar a mente do cristão, também mora em seu corpo. Vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. 1 Coríntios 6, versículo 19. Se nós compreendêssemos que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, realmente mora em nossos corpos, teríamos mais cuidado com o que comemos, bebemos, olhamos ou lemos. Não é de se admirar que Paulo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, versículo 27. Paulo disciplinava o seu corpo para não cair no desagrado de Deus. Isto deveria nos colocar de joelhos para confessar. Não preciso estender-me sobre como o Espírito Santo age na vida dos crentes. Por exemplo, ele os conforta. Atos 9, versículo 31. Ele os guia. João 16, versículo 13. Ele os santifica. Romanos 15, 16. Ele diz aos seus servos o que devem pregar. 1 Coríntios 2, versículo 13. Ele diz a missionários para onde devem ir. Atos 13, versículo 2. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8, versículo 26. E ele até diz aos crentes onde eles não devem ir. Atos 16, versículos 6 e 7. Resumindo em poucas palavras, a atuação do Espírito Santo entre os homens nos 3 períodos da história humana pode ser definida com 3 palavras: sobre, com e em. No Antigo Testamento, ele veio sobre algumas pessoas, a sua escolha, permanecendo por um tempo determinado. Juízes 14, versículo 19. Os evangelhos mostram como ele mora com os discípulos, na pessoa de Cristo. João 14, versículo 17. Do segundo capítulo de Atos em diante, a Bíblia diz que ele está no povo de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19.